Vibe Mundial FM. Querido ouvinte, você, por acaso, tem medo de ser julgado? Quando alguém te faz uma crítica ou quando alguém tem algo a dizer sobre o seu trabalho ou sobre alguma coisa que você fez, sobre o seu comportamento, algo que você disse, isso te incomoda de alguma forma? Você aceita o julgamento das pessoas, querido ouvinte? Ou você é daquelas pessoas que reage, resiste a tudo que dizem sobre o seu trabalho, o seu comportamento, a sua pessoa? Pois é, sobre isso que a gente vai bater um papo essa noite. Sobre essa coisa que é receber o julgamento dos outros, sobre essa coisa que é ser criticado pelos outros o tempo todo. Eliane, por acaso, você já recebeu algum julgamento de alguém algum dia na sua vida? Gente, alguns minutinhos atrás, alguém estava dizendo aqui do meu lado, você fala demais. E aí, né? Eu vou brigar aqui com meu amado marido? Você reagiu e resistiu, que eu vi. Não, então, na semana passada, né, a gente até trouxe um tema aqui para vocês. Eu falei muito da minha timidez, né, que a timidez que me acompanhou aí ao longo da minha vida. E depois de um certo tempo, né, quando eu comecei a expandir um pouco mais a minha consciência, eu fui percebendo que, na verdade, aquela timidez, desde de criança, estava muito relacionada à imagem que eu passava para as pessoas, né? Aquela coisa de eu não posso errar, eu tenho que ser a perfeita, eu não posso falar nada errado. Se eu falar alguma coisa errada, alguém pode, né, falar, você é burra, você é isso. Imagina um advogado falando Não, português errado? Pois Como é. assim? Então, toda a estrutura, né, que essa sociedade te impõe da perfeição, né, e isso está muito ligado também, é muito forte quando se relaciona com profissão, né, o médico, o advogado, o engenheiro, são assim, né, eu estou falando algumas, mas tem muitas outras, não podem errar, não podem falar uma besteira, né, ou tem que saber tudo, que se você não souber tudo, você é um mau profissional. E tudo isso, né, a gente entra naquele espaço de que, nossa, né, então é melhor me esconder, não aparecer, porque aí eu não me exponho. Aí se eu não me expor, né, eu não tenho o risco de errar na frente de ninguém. Não é verdade? Exatamente. Essa sociedade, ela coloca muitos pesos nas nossas costas, né? Pesos que a gente não faz a opção, muitas vezes, de ter isso para nós, mas a gente acaba acumulando isso, né? Você tem que ser a mãe perfeita, o pai perfeito, o filho perfeito, o amigo perfeito, o profissional perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita. Mas, querido ouvinte, o que exatamente é perfeição? Onde está esse lugar da perfeição que a gente tanto busca? Porque se você parar para pensar nessa realidade que a gente vive, a gente não tem perfeição, né? Nada é absolutamente perfeito. E tem também aquele espaço, quando a gente fala, né, em Axis a gente fala que o não julgamento. O não julgamento é quando se inclui tudo, né? Nada se exclui. Quando a gente olha, por exemplo, eu sou perfeccionista. Ok, então o que esse perfeccionismo pode ser de contribuição na minha vida? Porque também tem, né, as coisas que serão ali, contribuição, que serão benéficas para você com o seu perfeccionismo. E ter a flexibilidade de deixar o perfeccionismo de lado no momento que requer algo, né, mais rápido, né, sem tanto detalhes, ou mais solto. Então, assim, o não julgar é exatamente isso. Ok, então eu sou assim, né, legal que eu sou desse jeito, mas eu sei ser do outro jeito também, né, isso que amplia tudo. E outro ponto legal de analisar é assim, o quanto nós somos mesmos perfeccionistas, né? Ou o quanto que a gente comprou o ponto de vista de outras pessoas que a gente não pode errar, que a gente tem que ser perfeito. Exatamente. Quando a gente entra nesse espaço de estar comprando o ponto de vista das outras pessoas,
comprando o ponto de vista da sociedade, do chefe, do pai, da mãe, da esposa, do marido, quando você assume isso para você, você deixa de ser você. É aí que é o grande perigo, porque aí você começa a entrar numa situação de pouca expansão, né? E, consequentemente, você acaba criando um certo sofrimento com isso, porque você abafa a tua essência. Na medida em que você vai assumindo isso, para poder se encaixar, para poder se enquadrar, para poder pertencer né? a algum lugar, né? Exatamente. E essa coisa da imagem também é interessante, porque depois que a gente cria, por exemplo, nossa, o Edgar mesmo tem esse rótulo de ser uma pessoa muito séria, né? Quando ele dá aula para jovens, né? Eu ouvi alguns coleguinhas da minha filha falando, né? Nossa, eu não quero ter aula com seu pai não, que ele é muito sério, ele é muito bravo. E depois, assim, quando a pessoa cria esse rótulo, aí ela se sente na obrigação de manter aquela imagem. Então, eu não posso ser um pouquinho diferente porque vão me julgar. Vão falar, nossa, o que aconteceu com o Edgar, né? Tá dando risada, tá com piadinha. Quem é? Quem é o Edgar? Né? Quanto desconforto gera alguém chegar para você e dizer, nossa, você tá mudado, hein? Você percebe? As pessoas, em geral, elas recebem isso muito mais como uma crítica do que como um elogio, né? Então, assim, eu, ao longo da vida, acabei construindo essa imagem de uma pessoa séria. Isso tem uma parte boa que é você transferir uma imagem de credibilidade, né? Afinal de contas, a pessoa séria, ela é mais correta, ela é mais, né, enquadrada dentro dos padrões que essa sociedade impõe e, portanto, passa até a seriedade passa até uma certa autoridade, mesmo que você não seja uma autoridade naquele assunto. E isso tem um lugar confortável que as pessoas não querem abrir mão. Por outro lado, essa é a sua essência? Ser sério é a sua essência? Ou você gostaria mais de ser brincalhão, sorridente e se divertir com tudo? Né? Então, ou, de novo, ser sério na hora que tem que ser sério e ser brincalhão na hora que tem que ser brincalhão. Exatamente. Né? Tem... Esse cabo de guerra que você acaba criando na sua própria vida acaba gerando certo sofrimento, porque no final das contas o ser humano faz o quê? Ele olha para o errado dele. Então, assim, eu nunca vou olhar para o que é bom, o que é positivo e o que é certo de ser sério. Eu sempre vou olhar para o errado de ser sério. Uhum. E isso gera sofrimento. É muito pesado, exatamente. E tem, como o Edgar falou, às vezes a gente tem aquela imagem, né, da mãe que tem que ser correta, tem que ser, né, perfeita, o pai. E quando depois a gente ouve até de um filho nosso algum julgamento, alguma crítica, isso incomoda muito. E quantas mães também entram naquele espaço, às vezes até de depressão, porque algum filho te culpa de alguma coisa ou te critica de alguma coisa. Sim. O fato é que, né, em Axis a gente fala, assim, gente, a pessoa tem o direito de achar o que quiser de você ou de mim, né? Mesmo que seja um filho, um pai, mãe, um amigo, marido, né? Tudo bem, o Edgar acha que eu falo demais? Ok. Né? O que a gente fala em Axis é interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista de mim. Ok. E aí que começa a transformar essa energia do não julgamento. Quando a gente olha para as críticas e para os julgamentos, e aquilo passa pela gente sem nos afetar. Mas é sem nos afetar mesmo. Não é aquela coisa que fica tagarelando. Então, assim, eu não falo nada, alguém me criticou, eu falo, ó... Por dentro tá se comendo. Mas por dentro, né? tá lá. Aí eu fico o dia inteiro, né? Alguém me criticou de manhã, eu vou ficar a semana inteira, a noite inteira ali pensando que a pessoa falou aquilo de mim. E a minha mente fica ali tagarelando. Isso não é aceitar o julgamento. Quando você entra no interessante ponto de vista e você permite que alguém te julgue, aquilo passa simplesmente por você e não fica nada. Porque a gente entra mesmo nesse espaço que a pessoa tem o direito de achar o que ela quer da gente. Tá? E eu estou falando aqui uma pessoa, gente, mas pode ser os nossos mais próximos. Como eu falei, filhos, pais, marido, amigos. Pode achar o que quiser. Na verdade, se você parar para pensar, o julgamento parte sempre de quem é próximo. As pessoas que vão te julgar sempre são do seu ciclo de relacionamento. Nunca é um estranho. Para ser bem sincero, vamos falar a verdade, gente.
ninguém está nem um pouco preocupado com você. Ninguém está nem aí para você, sabe? Essa coisa do julgamento, ela está muito mais presente na tua cabeça do que na cabeça dos outros, na A gente forma acha como os que outros estão te olhando. não pode colocar uma roupa, ai, mas essa roupa tá, sei lá, tem um rasguinho, tem um furinho aqui, vai todo mundo ver, olhar. É na sua cabeça que você está vendo ali. Você está ninguém vendo um buraco gigante, mas as outras As pessoas pessoas nem não estão nem percebem. percebendo, sabe? E isso, né, o que vale para roupa, vale para qualquer situação da vida. Às vezes a gente se para, a gente deixa de fazer coisas para a gente, coisas que a gente gosta, que vão nos dar prazer. Ah, porque fulano, o que será que fulano vai pensar se ele souber que eu fiz tal coisa? Não, fulano não tá nem aí para você, não quer nem saber se você está fazendo ou deixando de fazer qualquer coisa. Então, escolha o que é leve, o que é bom e o que é positivo para você. Vibe Mundial 95,7. FM.